O caso da Vitória Mineblocks, Ana Vitória, de 16 anos, ganhou grande repercussão na internet após a influenciadora publicar um vídeo de desabafo fazendo um pedido de ajuda. Conhecida por produzir conteúdos e gameplays de Roblox desde a infância, acumulando milhões de seguidores, ela vinha passando por um período de afastamento das redes sociais, o que já gerava especulações entre os fãs. Para quem não viu este caso, vou deixar o vídeo na tela para vocês. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? Meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E então, do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. Meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele já cometeu diversos abusos. Eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava amparar, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu investir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar, que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E eu também perguntar por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai. Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises, eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contar a minha própria vida. Eu tive ideações suicidas por causa que meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. Hoje, todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola porque ele acha que tem medida protetiva contra ele e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. O que a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar o celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça aqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz. As vítimas de verdade estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele. Porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daquele de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. O oficial de justiça veio na minha casa, porque ele pediu pra tirar a minha medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui mesmo com o tornozeleiro eletrônico, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendi o que ele fazia errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tem que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer que eu seja ouvida, entendeu? Então assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, a maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tenho que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. Meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade, porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. Eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Depois de passar cerca de um ano praticamente afastada das redes sociais, começaram a surgir boatos na internet de que a jovem estaria sofrendo maus tratos ou sendo mantida em cárcere privado pela própria mãe. Para esclarecer tudo e expor a realidade, a influenciadora de 16 anos decidiu publicar um desabafo detalhando o que realmente estava acontecendo nos bastidores de sua vida familiar em Tianguá, no Ceará. No vídeo, Vitória desmentiu os boatos sobre sua mãe e direcionou graves acusações contra o próprio pai.
segundo o relato da adolescente, histórico de violência. Ela afirmou ter presenciado episódios de violência doméstica do pai contra a mãe desde a sua infância, incluindo ameaças psicológicas e físicas. Denúncias falsas. Vitória revelou que as acusações de cárcere privado que surgiram contra a mãe teriam sido, na verdade, denúncias falsas feitas pelo pai na tentativa de controlar a situação e que, por conta disso, ela corria o risco de ser levada para um abrigo. Impacto emocional. O estresse e o medo constante afetaram profundamente a saúde mental da jovem, que relatou ter passado por internações clínicas e estar estudando em casa por medo de sair à rua. O vídeo gerou uma enorme onda de solidariedade, com milhares de internautas e outros criadores de conteúdo compartilhando o caso para cobrar providências das autoridades. Por conta da grande repercussão, o Conselho Tutelar de Tianguá publicou uma nota informando que acompanha o caso dentro dos trâmites legais, negou qualquer tipo de favorecimento e destacou que o processo corre em segredo de justiça. Até o momento, o pai da influenciadora não se manifestou publicamente sobre os relatos da filha. O caso da Vitória Mineblocks acendeu um alerta importante sobre os bastidores e as realidades difíceis que muitos criadores mirins podem enfrentar longe das telas. O caso agora segue sob investigação das autoridades competentes. Vim falar sobre o assunto porque é um assunto muito delicado e eu precisava estar falando sobre. E mais uma vez, justiça pela Vitória Mineblocks.